Olá, amigos. Olá, Márcia. Muito felizes por estarmos aqui mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos. Como sempre falamos, esse estudo que vem nos fortalecendo, né? Os ânimos, nos dando tantas lições, nos trazendo tantas reflexões, e certamente isso nos faz mais fortes, né? No conhecimento, na caminhada e tudo mais. Márcia, então, vai fazer aquele. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa continuidade desse capítulo 7, que é o socorro espiritual, onde nós terminamos a primeira parte. Nós estamos vendo que André Luiz, ainda junto de Alexandre, estavam atendendo ao pedido de uma mãezinha, que seu filho, já o senhor, estava prestes a desencarnar pelas suas perturbações na hora de dormir, né? Dos seus pensamentos, das suas preocupações. E a gente viu nessa primeira parte a importância de nós valorizarmos a nossa hora de repouso do corpo físico e do corpo espiritual, né? Porque nós não somos só um corpo físico. Mas então essa hora é importante, porque se a gente não descansar bem o corpo físico, a nossa mente não parar dessas preocupações, nós vamos prejudicar todo esse corpo físico, nosso corpo emocional. Então, essa foi a lição. E Alexandre precisa da ajuda de uma equipe, ele convoca Francisco com a sua equipe, que é de trabalhadores no plano espiritual, para ajudá-lo, e precisa que Francisco convoque um doador de fluidos encarnado, que em desdobramento, que é o Afonso, vai até eles para ajudar esse doente que se chama Antônio. Então é aí que nós vamos continuar vendo a ajuda desses espíritos, né, ao Antônio, que está prestes a desencarnar. Isso mesmo. Então, um verdadeiro mundo de interrogações com tudo que André Luiz estava presenciando naquele momento ali, né, assomava-me ao cérebro, André Luiz falando, né, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fomos chamados, resolvi silenciar, porque Alexandre pede a André que ele entre em oração, porque eles tinham muito pouquinho tempo para conseguir fazer com que o Antônio não desencarnasse. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referia. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa: Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. E o interpelado não pestanejou, dando-me a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência. Parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando tão somente na obrigação a cumprir. Então, a gente vê que o Afonso, em desdobramento, e a gente viu que era uma pessoa que Alexandre falava que tinha que ter um bom controle, né, as questões mentais em equilíbrio, para que pudesse ser um doador de fluidos para o Antônio. Não é, Thelma? Isso mesmo. Tinha que ter uma qualidade moral, né, para poder doar para esse caso, que era um caso grave, né, do Antônio. Para ter qualidade nesse fluido também, né, que seria entregado fluidos, ali. Né? Que, originado pelo padrão moral Isso, do médico. Exatamente. Foi aí, então, que vi Alexandre funcionar como um verdadeiro magnetizador, né? Recordando meus antigos trabalhos médicos nos casos de extremos de transfusão de sangue. Vi ele perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio, já moribundo. Então, ali, Afonso está doando os seus fluidos para o Antônio, mas ele vem, e tem uma passagem, se eu não me engano, é no Evangelho, e fala que quando nós estamos predispostos a ajudar, a espiritualidade vem e multiplica por 100, né, a nossa força magnética.
Então, ali, Alexandre vai trabalhar como se fosse, né, uma transfusão de sangue, como o André Luiz compara, ele um canal e fortalecendo esses fluidos de Antônio, de Afonso, para que ele chegue até o Antônio, né? Então, na qualidade de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto de preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhora. Verificava sob forte assombro que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente uma com a outra, como se estivessem de novo em processo de reajustamento célula por célula. Então, nós vimos, né, Thelma, no capítulo anterior, na parte anterior, que o Antônio estava, a alma dele totalmente já perturbada, desvinculada do corpo físico, prestes a desencarnar. E Alexandre chama a atenção dele sério, Antônio, você tem que lutar com todas as suas forças para que você reassuma as suas células, quer dizer, que você volte ao seu corpo físico. E através desse passe, dessa magnetização, dessa transfusão energética, ele estava conseguindo de novo se acoplar. Né? Célula a célula, né? Ele fala aí, né? Reajustamento célula a célula. Depois de um quarto de hora, quer dizer, passaram-se uns 15 minutos, né, pelos cálculos do André Luiz, estava fim da laboriosa intervenção magnética e Alexandre chamou a mãezinha, né, a Justina. Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido, quer dizer, foi reabsorvido pelo organismo, né? E conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, 5 meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades, porque os reparos desse instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios da circulação, em vista da invigilância de muitas pessoas que se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis, no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos 5 meses. Toda cautela é indispensável. E às vezes a gente vê, né, Thelma, que interessante, porque muita gente, às vezes, a gente vê que tem esses ataques, né, e às vezes acorda, não acorda, né, não, já desperta desencarnada. Não desperta, quer dizer, amanhece desencarnada. Não é? Como acontece mesmo, como ele está dizendo, esses acometimentos à noite. É muito comum acontecer, né? O AVC, né? Os transtornos circulatórios à noite, né? E ou se agravam ou acontece, é muito comum isso, né? E a gente não sabe por quê, olha só, no terreno das preocupações. Eu estava aqui pensando, né? Não foi à toa que Jesus nos disse, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? É sobre isso que ele estava falando, né? Não é nós cruzarmos o braço e achar, vai acontecer, vai chegar tudo, né? Deus vai enviar. Não é assim. É nós termos cuidado com as nossas preocupações excessivas, porque elas podem gerar mecanismos de estar diminuindo os nossos dias, né? Ele fala aí, né? Gerado pelos pensamentos, fenômenos desastrosos, né? Que vão acontecendo em função desse pensamento desregrado, desequilibrado, né? Que todos nós estamos suscetíveis, não tem esse nem aquele. Eu não sei a fonte, mas estava escutando esses dias um provérbio desse, dizem que é um provérbio chinês, que diz assim, nós temos problemas. Você tem problema? Sim. Tem solução? Tem. Então não se preocupe. Você tem problema? Tem. Ele tem solução? Não. Então também não se preocupe, né? Quer dizer, porque se tem solução, ela vai chegar. Se não tem solução, também não adianta nós não nos preocuparmos, porque
ele vai continuar sem solução. Ele vai continuar, né? Ele vai continuar sem solução. Então, o problema é nós colocarmos isso dentro de nós, né, Thelma? Dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Né? O que nós fazemos com essas preocupações excessivas que eles falam? E, às vezes, como a gente viu na outra parte, descabidas, desnecessárias. Às vezes, a gente cria verdadeiros monstros para a gente mesmo, e quando a gente vê, por que tudo isso? Isso não tem necessidade de ser assim. Isso é gerado geralmente pela nossa ansiedade, né? A Joana de Ângeles, ela tem um calendário, né, que ela sempre é uma mensagem curtinha, né? Tem um calendário aqui que eu utilizo sempre, cada dia do mês, e ali diz existem ansiedades, né? A gente às vezes fica ansioso por coisas na nossa vida que às vezes nem vai acontecer. Mas nós, nesse momento aí, podemos estar entrando em desequilíbrio por causa dessa ansiedade, essa volúpia dos nossos pensamentos desregrados, né? Que a gente pensa na nossa vida, na vida do filho, na vida do fulano, do ciclano, da conta que vai pagar, da conta que vai chegar. Isso, se acontecer da gente desencarnar, vai continuar tudo, né, caminhando. Então, E a mais, gente... né, Thelma? Pois é. Então, a gente... E mais assim, a gente nunca está no momento presente, né, Thelma? Ou a gente está lá remoendo o passado, ou a gente está nessa preocupação do como é que vai ser amanhã, como é que vai ser isso. A gente nunca vive o dia de hoje. De hoje, agora. Né? Quando Jesus não fala para nós, a cada dia basta o seu mal. Que a gente viva. E hoje o que mais se faz é pensar nessas meditações, né, de mindfulness, né, que é aquela atenção plena naquilo que você está fazendo. Você está tomando um banho, então aproveita o seu banho, olha essa água que está caindo, pede que ela, né, te acalme. Mas não, a gente está tomando banho, não está nem aproveitando o banho, nem aproveitando aquele momento que é só seu. Você não está nem ali aproveitando, você está com a cabeça a 1000 por hora pensando em outras coisas. Às vezes o banho, às vezes também é um momento bom, né? Que às vezes ideias surgem, mas quando você também está ali, está mais relaxado, né? Que eles conseguem até chegar até nós, mas quando não, só vai ser um banho mesmo de muitas preocupações. E como a gente vive o dia nesse pique, né? Como é que a gente vai lembrar da oração? Que Jesus disse para nós que deveria ser como a respiração. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, porque os conselhos estão aí, né? Chega a todo momento. Vamos ter calma. A gente vê que, ultimamente, vê tantas pessoas nessa corrida desenfreada atrás das coisas materiais, querendo mais e mais e mais e mais, né? Nós nunca estamos satisfeitos. Às vezes nem é mais dinheiro, é mais preocupação, é mais coisas que a gente não para resolver uma coisa de cada vez. A gente mal acaba um, vai fazer outro, né? Então isso quando não faz tudo ao mesmo tempo e não termina nada, né? Isso chama disciplina. Disciplina. Exatamente. Citando mais uma vez a Joana diz que lá no Vida Feliz, né? Faça uma tarefa de cada vez. Termine aquela para depois começar outra. Isso tudo vem trazer tranquilidade para a gente, porque se a gente vai na volúpia, a gente nem presta atenção no que está fazendo, não aproveita, não tira ensinamento. É um desastre. Isso aí. Né? E aí ele termina, né? Toda cautela é indispensável. Então vamos lá. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista, encarnado, o Afonso, né, que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, quer dizer, sua alma voltou ao seu corpo com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado, e começou a gritar estentoricamente: socorro, socorro, acudam-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. E algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas, em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, falavam, né, chorando em lágrimas. O que foi isso? Aí ele dizia: eu estou morrendo.
né, e pedia para chamar o médico depressa. Aqui a gente não tem, a gente pode até seguir adiante, né, Thelma? A gente vê isso, que ele volta, Elas não né? tinham condição de atender o pai naquele momento que a dona Justina falou, né? Porque elas iam entrar Nesse desespero, né? Natural, né? Natural. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulsivo. Imagina, né, o desespero. Como é que elas iam ajudar o Alexandre, né? Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a correria dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, quer dizer, numa pressa ali indescritível, né? Atropelando-se uns aos outros, sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e, depois da providência, dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo, diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Essa frase foi muito boa. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. O socorro já chegou, né? Já chegou e já foi. Já foi atendido, e aí nós estamos naquele alvoroço que a gente faz, né? Naquele momento que a gente sempre age dessa forma aí. Eu adorei isso aqui do Alexandre. Eu falei, gente, olha como a gente, assim, que às vezes a gente fica clamando, pelo amor de Deus, vem, eles já vieram, já foram, e a gente está ali, ó. Porque tem sempre gente do outro lado também pedindo por nós, né? Sim, claro. Assim como a Justina foi pedir pelo seu filho e o Alexandre veio rápido, as filhas depois é que foram ver, né? Do mesmo jeito, quando a gente também está precisando de ajuda, alguém já está do nosso lado, olhando, pedindo por nós, né? Isso não significa que a gente não tenha que pedir, hein? Pelo amor de Deus, não é disso que a gente está falando. Então, o doente, somilúcido, prosseguia inquieto, enquanto o telefone tilintava, cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós comovedoramente, permanecendo junto do enfermo, velando, devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu-me aos desejos. Aí Francisco fala para André Luiz, nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras mais cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram no Círculo da Crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. E aí o André Luiz pergunta, seu núcleo procede da nossa colônia? A gente sabe que o André Luiz está vivendo nesse momento em nosso lar, né? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Então, olha que interessante, né, Thelma? Ele nos diz que somos milhares. Aqueles que despertam um pouco mais passam a servir e passam a ajudar e fazer parte dessas caravanas de espíritos que nos auxiliam diretamente, né? Nós temos que... Aquela amiga que eu sempre me reporto a ela, né, que a gente participou e aprendemos muito juntos, que no trabalho de radiação, ela sempre falava isso, né? Que nós temos que nos fazer, assim, nos qualificar para sermos convidados a estarmos nessas falanges, porque eles vão engajando companheiros, né, a cada dia, aqueles que estão aptos, aqueles que têm algo para oferecer, aqueles que têm uma moral ilibada, né? Então, eles vão fazendo, são os falangeiros que a gente fala, falangeiros do espírito tal, falangeiros do espírito tal. As falanges são imensas, por isso que eles precisam atender em vários locais, né? E como a gente falou da outra vez, né, na outra parte, que nós possamos ser dignos de fazer parte dessas caravanas, dessas falanges, porque eles precisam de nós também. Né? A gente pode ajudar também, mas temos que ter condições, e temos que ter condições de ter esse passe, né?
de ter essa possibilidade. É isso mesmo. Então, vamos lá. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? André Luiz pergunta para o Francisco. Perfeitamente, ele diz. O nosso, por exemplo, destina-se ao reconforto dos doentes graves e agonizantes. Quer dizer, cada grupo tinha uma tarefa. E por isso que Alexandre chama o Francisco, porque Antônio era um doente grave e agonizante, né? De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso, nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo dos nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferente das nossas e não pode apreender ou discriminar nosso auxílio. Isso, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. Nossa, aqui a gente tem várias coisas para comentar, né, Thelma? Eu queria só aproveitar, quando ele fala aqui, que os raios solares nas horas diurnas destroem grandes partes das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, né? E à noite não, porque a gente tem ali, como a gente estava falando já na primeira parte, o poder do sol, né? De dissolver miasmas, formas pensamentos que são negativas, e à noite a gente não tem essa, quando ele explica aqui da luz, né, magnetismo lunar, favorece tanto a coisas boas, mas também a pensamentos ruins. E aí nós vamos, Thelma, lá no capítulo 40 dos Mensageiros, que André Luiz vai falar do valor do campo. E aí o Aniceto, que é o Alexandre dessa história, ele diz assim para a gente, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Olha a importância do sol. Se a gente, né, porque dissolve esses nossos miasmas, desse monte de pensamentos ruins, então a importância do sol. Só que cada um no seu momento, né? Tanto importante o sol quanto a lua também. Exatamente, né? exatamente. Tá falando do campo, né? Me lembrei agora que a gente pouco olha para o céu para ver a lua, para estar sob aquela luz da lua, né? Que a lua que a gente às vezes não tem, morando nos apartamentos, nós não temos local, né, para tomar esse banho de lua, que são benéficos, são energias benéficas que revitalizam, né, que harmonizam, que traz equilíbrio. É muito lindo. E assim, nós temos várias meditações em relação às luas cheias, por exemplo, né? O pessoal mais espiritualista fazem, porque eles acreditam, e a gente vê isso até meio comprovado, que quando a gente está no período da lua cheia, tudo é multiplicado, vamos dizer, né? Às vezes a gente até como aquelas lendas, né, do lobisomem, tudo, porque eles dizem seja o que for, tanto para o bem quanto para o mal, aquilo fica acentuado no período da lua cheia. Então, como ele diz aqui, o magnetismo lunar favorece criações, mais de qualquer espécie. O Sol, ele já extermina essa parte já mais negativa. Então, eles aproveitam que essa hora esses doentes estão mais sujeitos, né, Thelma, a essa influência, e é quando eles trabalham mais à noite. Estão mais suscetíveis, né?
E falo, voltando à questão do campo, né? Como que a lua e o sol têm interferência na colheita, por exemplo, né? Exatamente. Dando mais ou menos, né, produção. Então, tem todo um trabalho por trás disso, né, dessa cultura milenar que é trazida pelos orientais, pelos mais espiritualizados, como você falou. E aqui a gente vem voltando ao texto, ele fala aqui, né, que quase ninguém no círculo dos Conhece. encarnados conhece a extensão das tarefas de socorro, e não conhecemos mesmo. Né? E aí a gente pensa Então, também, né, como é que o socorro chega? É dessa forma aí, olha só. e ele fala, olha aqui, Thelma, como a gente não consegue se conectar com eles, né? Permanecem eles num campo de vibrações muito diferente das nossas, e não pode aprender ou discriminar o nosso auxílio. E aí eu fico lembrando quando a gente está aqui numas ligações pela nossa internet, né? Talvez eles estejam lá já com 5, 6G, e nós aqui ainda estamos ainda na operação de escada ainda, né? Na conexão de escada ainda, sem nem conseguir um Wi-Fi ainda, né? E aí estamos ainda totalmente dissociados. Não que, Desconhecidos, vamos né? dizer assim, que, né, os espíritos puros já estão lá nos 6, 7, 10 dias, e nós ainda estamos aqui, esses que nos auxiliam, pode estar aí com 5, 6, 7 dias, mas a gente ainda está aqui na operação de escada. E a gente não consegue, porque na hora de que a gente vai fazer a conexão, cai. A gente não se mantém, né? A gente não se mantém nesse campo vibratório aqui, né? Mas ele fala, né, que nem, não importa, né, Thelma? Na verdade, nós não temos constância nos nossos propósitos, né? A gente sabe de algumas verdades, como estamos tomando conhecimento agora, muitos, né, estão tendo contato com esses ensinamentos. A gente pensa, a partir de agora eu vou me preparar, mas a gente esquece. A gente está sempre no altos e baixos, come muito, vai dormir, ou vai para uma noitada e volta para casa, bebe antes de dormir, dorme com o organismo encharcado de bebida. Como que nós vamos obter conexão? De jeito nenhum. São as interferências, né? Não tem como. Então, a gente tem que se precaver dessas coisas se nós queremos ser veículo do bem, né? Se queremos crescer, se queremos estar engajados no trabalho do bem, porque nem todos conseguem dormir e emancipar sua alma. Às vezes fica ali mesmo, preso. Fica ali preso no corpo, nem consegue, né? Preso ao corpo. Então ele fala aqui, mas que, graças a Deus, eles têm outros benfeitores superiores a eles, né? Que estão ali velando por eles, incentivando, continue assim. Não que eles estejam esperando retribuição de nós, não é isso. Mas eles são ajudados também, né? Não. Pelo menos a gente não consegue ir, a gente respeitar esse momento, né? Orando antes de deitar, mentalizando com esse trabalho que ele fala, e muitos desconhecem, respeitando que existe esse trabalho enquanto as pessoas estão aí nos bares, altas horas da noite, as equipes estão em socorro, em trabalho, em atendimento. E a gente vê isso mesmo, essa importância de nós estarmos nos preparando para esse capítulo. Ele está todo muito voltado para a importância da nossa hora do descanso. Valorizar o sono, né? Para que serve o sono? O sono é para nós repormos as nossas energias e ter saúde, porque quando a gente não dorme bem, a gente acorda mal, né? E, quer dizer, o título é Socorro Espiritual, que a gente vê como acontece, né? Nos ensinando como acontece o socorro espiritual durante a noite. Então, vamos. E talvez porque eu sorrisse admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui uma exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Quer dizer, eles são tão conscientes da nossa incapacidade, né, que eles falam, seria crueldade eu exigir isso deles, porque não temos, não, quer dizer, igual Jesus, né, tem toda a paciência do mundo para conosco.
e era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebe. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Então, aqui ele está falando, né, Thelma, a gente não tem que, né, fazer o bem sem olhar a quem, né, porque não é isso que eles ajudam por ajudar, por amor, né, por estar ali entregue a ajudar, simplesmente ajudar, serem mensageiros do Cristo nas ajudas. E não importa se a gente perceba, não perceba, se agradece, se não agradece, né? Porque senão eles não vão continuar tendo também a ajuda divina que eles dizem, né? É verdade. São muitos os irmãos afins, continuou Francisco, né? Que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nossa, isso me chamou muita atenção, Thelma, como às vezes a gente não tem noção de que uma pessoa enferma nas horas precisa e o que ela pode estar passando. Verdade. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Então, às vezes a gente vê isso, né? Exemplos de pessoas que eram tão mais duras, não perdoavam, não se davam com parentes, e no leito de morte ali, tudo isso acaba. Às vezes uma doença de muito tempo que a pessoa passa ali naquele leito, vai modificando, né, aquela pessoa. Exatamente. Minha filha, que é médica, trabalhou um tempo no INCA, mas no INCA que é de cuidados paliativos, daqueles que estão ali já perto para desencarnar. Uhum. E ela falava quantas famílias se reuniam e se choravam, se perdoavam, voltavam a se falar junto daquele que estava para ir embora. Às vezes era perdão daqueles que ficam, às vezes era perdão daquele que está indo, mas quantos que se agregavam novamente, se uniam novamente em função, né? E porque da dor, e talvez porque esse que está, como ele está falando aqui, indo embora, se abra mais, não é? Mas de coração, né? Está vendo a sua hora chegar. A dor é essa alavanca, né, que nos proporciona estarmos tirando não proveito, mas lições, né, dos momentos que nós passamos por ela, né? Ela pode ser considerada até uma irmã, né, que vem nos convidar a mudarmos de pensamento, a mudarmos de valores, a mudarmos a nossa postura. E isso é muito válido no momento da morte, porque esse período, às vezes, que tem pessoas que ficam largos anos ali, em cima de um leito, é o período necessário para aquele espírito fazer a sua modificação, né? Rever as situações. Então, é muito importante esse período. E como nós aprendemos, às vezes, quando estamos ao lado de um companheiro passando uma dor, né? uma carência física, emocional que a dor provoca, é muito
profundo. É uma vivência bem interessante. Para o doente e para nós. E para nós, com certeza, muito aprendizado. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos. Olha, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno os interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, mas percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. Então, assim, pessoas às vezes que eram duronas, amolecem. Às vezes essas pessoas que estão prestes a partir são que consolam aqueles que vão ficar. Né? E é um período para a família também, né? E não é? aceitando aquela ausência que vai acontecer, né? E termina sendo uma separação muito bonita, né? Exatamente. De lições, de dores, mas de lições também, de aprendizado, né? De muito aprendizado. É. E aí ele fez uma longa pausa, o Francisco, e continuou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações incompreensíveis para os encarnados que os cercam constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. E aí a gente para aqui, que depois André Luiz fecha o capítulo, mas a gente vê, né, Thelma, como isso tem a ver também com a ajuda espiritual. Com essa ajuda, com essas equipes espirituais, dando passe, dando atendimento, durante o sono, dando lições assim, de esclarecimento, né, a esses companheiros. Não acontece do nada. Porque a gente vê muitos companheiros que às vezes estão nessa situação, às vezes já começam até a ver parentes desencarnados, então eles se desdobram, mas talvez eles fiquem mais abertos a ouvir, a gravar aquilo dentro de si e se acalmar, mostrando para eles, olha, você vai continuar, né, de uma outra forma, mas a vida vai continuar. Né? É muito bonito isso. E aí André Luiz termina esse capítulo dizendo que Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, olha só, não poderiam guardar outra origem. Então, a fé ajuda, com certeza, mas tem uns que nem acreditam em nada e ficam nessa tranquilidade, né? Então a bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Tão bonito aqui, né? Ver essa ajuda. Muitas lições, né? Para a gente refletir, pensar e aproveitar todos os momentos, sejam eles de dores, sejam momentos de enfermidade na nossa família, na nossa vida. A gente tem que saber que a gente não é sozinho. O socorro está aí, né? Está aí. A gente às vezes vai para a casa espírita ou vai para um grupo de oração, de prece, pede. A gente acha que não está recebendo nada, né?
Nosso ledo engano, né? Ledo engano, porque a todo momento esses amigos espirituais sabem das nossas necessidades, né? E dependendo da nossa espiritualidade, da nossa bagagem moral, né? Nós recebemos ainda diretamente, como foi o caso da mãezinha, né? Exatamente. Que foi buscar o socorro com o Alexandre e ele foi lá diretamente. Gente, é muito para a gente pensar, né? Todo esse Muita socorro, coisa. todo esse Esse capítulo, atendimento. realmente. Aliás, todos os capítulos, né? Mas esse realmente também nos chamou muito a atenção. André Luiz vem nos preparando, né, para a vida espiritual. Então, Exatamente, é esse o objetivo, né? Esse o objetivo da esse, né? série, né? A vida Nós no mundo refletir. espiritual. É nos preparar para saber que nós não estamos sozinhos nem aqui, tanto de encarnados quanto de desencarnados, e nem quando voltarmos para o plano espiritual na nossa verdadeira vida. Não estaremos nunca sozinhos. Nunca Né? sozinhos. Por mais que a gente faça força, às vezes, até para estar. Né? Por mais que a gente até faça força, mas nós nunca estamos sozinhos. É Ai, verdade. queridos amigos, até então o nosso próximo encontro, que vocês aproveitem bastante esse estudo, leiam, releiam, né? Porque é o que a gente tem feito para poder absorver tanto ensinamento. É E que verdade. fiquemos todos em paz. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro, Márcia, que nós possamos perseverar, né? Como sempre falamos, nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, que sejamos perseverantes. A palavra é essa, né? Perseverar no bem, perseverar conosco mesmo, tendo paciência, recomeçando sempre, mas perseverando, né? Que Jesus nos abençoe a semana e que todos fiquem muito bem. Gratidão a todos por estar aqui conosco. Isso, Até mais, gratidão pela companhia de vocês. Até mais, Thelma. Até mais, se Deus quiser.